Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje a participação no nosso programa é com o nosso amigo Eduardo Medeiros, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Muito bem, graças a Deus. Legal. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje o abraço vai para Mateus Eusébio, que mora na cidade Singer, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Edson Santos, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meus amigos, tá aqui o brinde, ó, essa camiseta masculina. Também tem essa aqui, ó, feminina. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 350. Quando bater 1000 inscritos, vamos sortear essas camisetas. Tá próximo já, falta mais ou menos uns 10. Pastor Eduardo, nessa minha caminhada com esse programa há mais de 2 anos, eu visito muitas igrejas, outros ministérios também. O que se vê em algumas igrejas aí em liderança, quando a liderança é feminina, pastora, observo que 70% do público é feminina. Por que esse cenário? Então, dependendo da igreja, do ministério, da linha doutrinária, né, você pode ter uma ênfase maior, principalmente se também é uma pastora, né, com público mais de uma linha feminina. Agora, se você vai, no caso, numa igreja normal, que tem um pastor, você já vê bem mesclado isso daí. Infelizmente, hoje em dia, o feminismo tem adentrado junto às igrejas, né? Certos conceitos estão entrando que vem lá de trás de um pensador chamado Gramsci, que ele tenta colocar um contra o outro, nós contra eles. Começa lá de trás, homem contra mulher, rico contra pobre, né? Patrão contra empregado. Lá que ele pega a ideia marxista e tenta, né, executar essa ditadura, só que de uma outra forma do proletariado que era dito por Marx, né? Então eu vejo que muitas vezes isso acaba entrando nas igrejas, sem perceber, porque vem aprendendo certos conceitos na escola e acaba tendo, tipo, dentro da igreja uma certa separação até. Isso não é bom, porque não é bíblico, que a ideia é justamente para que todos nós possamos ser irmãos em Cristo, né? E não ter acepção de pessoas, como a própria Bíblia ensina. Mas é um fenômeno que existe, que tem crescido hoje em dia, e é por causa justamente desses conceitos sociais que acaba, sem perceber, entrando, né, e dominando às vezes a mente das pessoas. Infelizmente é o que a gente tem visto hoje em dia. Mas não é algo assim que é para ser, porque não é isso que a Bíblia ensina, né? Verdade. Esse dia eu estava trabalhando e estava tendo um evento lá no centro. Parece que uma pessoa pastora ia pregar em uma igreja também naquela região. E eu ia à fila, assim, 70% quem estava na fila, enorme inclusive, e 70% quem estava na fila era o público feminino. E eu sou muito observador nas coisas. É mais ou menos isso. Meu amigo, qual era a mensagem para essa tarde? Estou trazendo uma palavra baseada em João 3,16 a respeito da salvação, né, que é justamente algo que as pessoas vêm para Cristo, mas nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, eu creio. E existe uma diferença de que a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, mas ainda está nessa terra, e antes dela partir, o Senhor prepara essa pessoa e leva. Só que no momento do arrebatamento não vai dar tempo de se preparar. Você tem que estar pronto. Justamente essa mensagem que estou trazendo em cima desse texto, João 3,16. Amém, pode ficar à vontade. Então, o texto bem conhecido vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto já começa a falar do amor de Deus, o amor sacrificial, do amor ágape, porque Deus amou, e no original é utilizado justamente a palavra ágape, né, de tal maneira, ou seja, o amor de Deus não dá para se medir, ele é incomensurável, usa a palavra tal, não dá para medir. E é interessante nós vermos que o amor sacrificial, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. O amor ele se apresenta de 4 formas. Na nossa língua portuguesa, geralmente a gente acaba usando amor para várias formas, né, de expressão. Só que quando a gente vai para o original, principalmente na língua grega, pelo qual o Novo Testamento foi escrito, na época o grego era como o inglês hoje, era a língua comercial da época. Por isso que foi escrito, né, o Novo Testamento para atingir o máximo de pessoas, e era a língua comercial da época. A gente vê que existe o amor philos, que é o amor fraternal. Existe o amor eros, que é o amor paixão, atração, conquista. O eros ele tem que ter o objeto de desejo junto de si para que ele esteja pleno e satisfeito.
existe o amor storge, que é o amor familiar. E esses 3 são sentimentos, você encontra até nos grupos, entre os animais. Agora, existe o amor ágape, que é o amor sacrificial. Ele é uma decisão de você, independente da circunstância, decidir amar o seu próximo, amar uma pessoa. É você dar sem esperar receber nada em troca, amar sem esperar ser amado. É aquele que quando o noivo e a noiva estão diante do pastor ali, eles fazem as promessas um para o outro, você promete na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, honrar, cuidar e todas aquelas coisas, até que a morte separe, já fala sim, né? Responde o sim. Então, é uma decisão, é racional, é pensado. Ali está dizendo que Deus, ele amou esse mundo de tal maneira, o ser humano, que ele dá o seu próprio filho. Ele não olhou para o homem e falou, o homem ele é tão fofo, tão lindo, vale a pena morrer por ele. Não, nós éramos miseráveis e não merecíamos nada. Por isso que é a graça, é o favor de Deus imerecido. Ele decide, na sua infinita graça e misericórdia, nos salvar e envia o seu próprio filho. E Jesus Cristo, ele vem até aqui por amor, ele decide morrer por nós na cruz. Então ali está dizendo esse amor, que ele nos ama de tal maneira que ele envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí é que está algo desse texto que eu acho incrível. Diz a respeito quem crê não perecer. Se, por exemplo, nós pegamos um pão de forma, ele é um alimento perecível, ele tem uma data de validade. O que acontece se ele ficar guardado no cantinho lá da prateleira em casa 2, 3 meses? Você vai pegar esse pão, já passou 2, 3 meses da validade dele. Você pega aquele pão, não dá nem para comer, nem para olhar para ele. Está embolorado, ruim, porque ele é um alimento perecível, ele pereceu. Ou seja, qual que é o objetivo do pão? É alimentar o ser humano, para que a gente tenha vida através do pão. Mantenha a nossa vida, né? A nossa energia, vai trazer energia. Só que quando ele não cumpre o propósito para o qual ele foi criado dentro do tempo previsto, ele vai perecer, ele não serve mais para nada, ele vai ser descartado, jogado fora. Olha o que o texto está dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, para que todo aquele que crê em Cristo não deixe de cumprir o propósito para o qual foi criado. Dentro desse nosso período de validade, que é a nossa vida aqui na Terra, nós temos esse período aqui, para cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Deus criou o homem com propósito. O homem caiu da graça, Jesus Cristo veio, resgatou-nos de uma maldição, que é a condenação do pecado, e também do domínio do pecado, ao também enviar o Espírito Santo, nos dá poder e autoridade para vencermos a carne, vencermos o pecado e vencermos a Satanás. Ele nos resgata dessa maldição. Então, nesse período de vida, nós temos esse período para decidirmos receber a vida eterna. E a vida eterna, a Bíblia fala que está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Então, olha o que o texto fala. Todo aquele que nele crê, não deixe de cumprir o propósito. E qual que é o propósito? O próprio texto diz, ter a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito. Nós temos a vida eterna. A vida eterna é algo que lá na frente ela começa aqui. Ela começa a partir do momento que Jesus Cristo, ele entra na nossa vida. O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas, muitos pastores, evangelistas, eles apresentam a Jesus Cristo, muitos nos cultos erguem a mão e recebem a Jesus. Muitos acabam querendo só receber Jesus como Salvador. Só que nós temos que recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque ele não pode governar quem ele não pode cuidar. Como é que ele vai cuidar se eu não dou o governo da minha vida para ele? Não tem como. É necessário que eu primeiro entregue a minha vida. Agora a nossa vida, não pertence mais a nós mesmos, pertence a Cristo. Portanto, quando eu ergo a mão, eu estou entregando a minha vida a Cristo e recebendo como o Senhor e Salvador da minha vida. Há um texto em Romanos 9:10 que vai dizer assim, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E Senhor aqui no texto bíblico, nesse texto, não é esse pronome de tratamento nosso que a gente usa no português. Como vai o Senhor? Como vai a Senhora? Mas sim,
é a tradução da palavra grega Kyrios, que significa dono, proprietário. O texto está dizendo: se com a minha boca eu confessar que Jesus é o meu dono, o meu proprietário, ou seja, eu entreguei a vida a Ele. Se com a minha boca eu confessar. E tem muitos, né, que dizem que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, mas na sua vida, no dia a dia, não fazem a vontade de Cristo, não fazem o que está na palavra de Deus. Jesus tem sido o Senhor realmente dessa pessoa? Por isso que existem muitas confissões que acabam sendo somente da boca para fora. Ela tem que ser verdadeira, verídica, ou seja, eu realmente tenho que ter entregue a minha vida a Ele. Então é a vontade dEle que vai se estabelecer nas nossas vidas. Ele vai colocar a vontade dEle no nosso coração. Nós vamos ter os sonhos de Deus, não mais os sonhos do velho homem. Essa é a ideia da salvação, essa transformação. Muitas vezes eu pergunto para muitos, qual a diferença entre a lei e a graça? Né? Muitos crentes estão anos na igreja e não sabem responder. É uma coisa simples. A lei, ela só aponta o pecado, ela não nos dá um instrumento para vencer o pecado. E, portanto, a lei nos condena. Só que a lei ela é justa quando condena, porque ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7 vai falar a respeito disso, entre a lei e o pecado. Só que, como a lei teve que tratar com essa matéria, com a carne, ela não estava pronta para tratar, nem da forma como deveria ser, com a nossa carne. Mas ela não deixa de ser santa, justa e boa. Uma vez um judeu perguntou para mim, o que é a lei? Acho que ele achou que eu devia saber responder. Eu falei, a lei, ela é a transcrição da santidade de Deus. É o mínimo que Deus espera, que Ele coloca para que o homem possa viver. Né? Por isso que quando nós olhamos os 10 mandamentos, que são divididos em 2 grupos, os primeiros 4 é da relação do homem para com Deus, que vai falar, não terás outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma, acima do céu, na terra e embaixo da terra. Vai dizer, porque eu sou Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, etc. E depois vai falar a respeito da relação do homem para com o homem, para que você não darás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, tudo aquelas coisas que é a relação do ser humano para com o ser humano. É interessante que Jesus, ele resume a lei em 2 pontos. Ele vai pegar e falar a primeira parte com relação a Deus. Ele vai dizer, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E outro mandamento semelhante a esse, ele vai dizer, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele pega os 2 grupos que tem nos 10 mandamentos, resume em 2. Vai dizer, porque destes 2 depende toda a lei e os profetas. Então, quando nós observamos a lei, o que gerou a lei? Foi um princípio que está em todos os mandamentos. Que é o que Jesus acabou de falar. É o amor. O que gerou os 10 mandamentos? O amor de Deus. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não trai, quem ama não mente. Olha a consequência do amor. Hebreus vai dizer que Deus pegou os mandamentos que estavam na pedra e agora no Novo Testamento, com Cristo, Ele implanta onde? Ele escreve nas tábuas do nosso coração. Como que Ele faz isso? Através do seu Santo Espírito. Portanto, a lei, quando ela vem, ela só mostra para o ser humano o pecado, o monstro que estava dentro do ser humano. Todos nós nascemos pecadores. Esse é o pecado original, o pecado adâmico, né? Nós nascemos. E o que é o pecado original? É o princípio de rebelião contra Deus. Essa inclinação para o mal constante que todo ser humano nasce. O ser humano ele não quer saber de Deus, ele é averso a Deus, ele quer fazer a sua vontade, ele quer ser Deus. Esse é esse princípio que está em todo ser humano. Deus condenou ele à morte. Por isso que Jesus teve que vir e morrer, pagar pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Lá, Romanos capítulo 6, 23. E nós vamos observar então que essa questão que a lei ela teve que tratar com o ser humano, ela não conseguiu. Mas a Bíblia fala que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. O que é o aio? É o tutor. O tutor é aquela pessoa que pega a criança pela mão, né, e traz ela, ensina ela, mas vai chegar uma hora que a criança não pertence a ela, vai entregar a quem de direito, aos pais. No caso, a lei pegou na nossa mão, a lei disse, olha, eu não posso te salvar, mas eu vou te conduzir até quem pode. Ela nos leva até Cristo e nos entrega a Jesus Cristo. Ela diz, olha, só Jesus pode te salvar. Então a lei, ela apontou o pecado que existia dentro do ser humano.
Que quando cada ser humano tentou cumprir os mandamentos, ele viu que dentro dele não existia na realidade o desejo de obedecer os mandamentos, mas sim de transgredir. A cobiça, por exemplo, algo que está no ser humano, quando ele tenta ver o mandamento, a mentira e esses, algo, ele começa a enxergar um monstro que está dentro dele. Então a lei serviu para mostrar aquilo que estava dentro de nós, do ser humano. Estávamos, por isso que quando Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justamente por causa disso, o pecado original está com toda a humanidade, todos nascem pecadores. Só que então Jesus Cristo teve que vir para nos resgatar dessa maldição do pecado. Ele pagou, morreu no nosso lugar, mas ele fez algo mais, ele fez uma obra completa. Ele tanto nos justifica, ou seja, paga pelo nosso pecado, nos torna retos e justos diante de Deus, mas ele também agora nos santifica. Ele nos dá poder e autoridade para que a gente possa vencer o pecado, algo que a lei não conseguia fazer. A lei não nos dava poder contra o pecado. Agora, na graça, o Espírito Santo de Deus, ele em nós é que nos dá poder e autoridade. Essa é a diferença entre a lei e a graça. A lei só aponta o pecado, mas não nos dá nenhum instrumento para vencer. Agora a graça, ela além de nos perdoar, ela também nos capacita e nos dá um instrumento para vencer. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 7 da carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha, porque nem eu bem entendo o meu modo de viver, de pensar, de agir ali. Fala, porque eu, com a minha mente, ele vai observar que o bem que ele quer, esse ele não faz, ele vai dizer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que existe em mim. Ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A ideia de corpo de morte é como se fosse uma pessoa morta amarrada a uma pessoa viva. Havia, naquela época, povos que, quando alguém matava outra pessoa, eles pegavam o corpo da vítima que estava morta e amarravam nas costas do assassino. E aquele corpo morto ia apodrecer e aquela podridão ia passar para quem matou. Ele ia também morrer. Paulo diz, é como que o pecado tivesse o que amarrado nas nossas costas, esse corpo de morte. Diz, quem vai me livrar disso? Quem vai arrancar? E ele já dá a introdução dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque eu de mim mesmo, ou seja, com as próprias forças, ele tinha prazer na lei de Deus. Mas nos seus membros ele via o quê? O pecado agindo. Se o texto acabasse aí, era o máximo que o cristão poderia ser, um santo pecador. Só que o texto continua e ele vai dizer o seguinte, agora, porém, capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, que há em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Um poder só é vencido por um poder maior. O poder do pecado, que era aquele corpo de morte preso, Deus nos dá um poder maior, que é o seu Santo Espírito, nos dá poder e autoridade para vencermos e subjugarmos esse outro poder. Mesma coisa que o pecado, ele vem com uma metralhadora e Deus nos deu um tanque de guerra. É um poder maior. Então ele está dizendo que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós éramos antigamente, sem Cristo, obrigados a obedecer à lei do pecado. Agora não, nós fomos libertos. Por isso que em Romanos capítulo 6, 22, ele vai dizer, agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que lá no 5:22, ele vai dizer o seguinte também, 5:22, a respeito de que nós fomos o que? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, ou seja, nós somos libertos da escravidão do pecado, fomos transformados agora em servos de Deus, ou seja, fazemos a vontade da carne? Não, a vontade de Deus. E a consequência, tendes o vosso fruto, qual que é a consequência? Para a santificação. E nós vemos o fruto para a santificação na expressão do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, que é nós estarmos cheios do amor de Deus, transbordarmos do amor ágape ali, e esse amor, ele vai dizer, porque o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão
e domínio próprio, que é a temperança. Ele diz, contra essas coisas, não há lei. Então nós vemos que nós recebemos poder e autoridade agora para vencermos a nossa carne, o pecado, vencermos Satanás e vencermos o mundo. Nós vamos ser tentados. Eu não posso impedir que um pássaro ele pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. E que muitas vezes os cristãos não estão entendendo é que eles têm poder e autoridade para dizer não. Você vai ser tentado. O inimigo, principalmente, não nos tenta onde nós somos fortes, mas onde há uma brecha. É ali na brecha que ele vai lançar a seta. Ele não vai tentar onde você é forte. Você é forte ali, não vai, mas ele vê aonde tem uma brecha. E justamente na brecha que nós temos que colocar a cruz, crucificar a carne. Deus nos deu instrumentos para isso. É o que? Comermos a palavra de Deus, a leitura da palavra, nos enchemos da palavra de Deus. Porque a regra da batalha espiritual é aqui. Jesus, na tentação do deserto, ele vence Satanás dizendo, está escrito. Ele era Deus, ele podia dizer, Satanás, sai daqui, você sabe que eu sou... Ó. Não, ele vence como nós podemos vencer, ele está nos ensinando ali. Então nós vemos que, através da palavra, leitura da palavra, também da oração, uma vida de oração, consagração e jejum. O instrumento que nós temos para que a gente possa o quê? Crucificar a carne, subjugar, não ficar fazendo a vontade da carne. Isso significa, então, quer dizer que nós não vamos pecar? Não, com certeza vamos pecar, mas o pecado é para ser um acidente na vida do crente, não uma constância. Existe um pensamento que diz o seguinte, faz de conta que esse daqui é eu e você. Vamos que Deus é aquela luz que está ali em cima, que está clareando aqui, a Bíblia é Jesus e eu e você estamos aqui atrás de Jesus. Tem um pensamento que diz que Deus nos vê através de Cristo e nos vê lavado no sangue, purificado, e a gente está aqui atrás, pecando, aprontando, né? Mas a Bíblia diz isso? O que nós lemos lá em Romanos capítulo 8? Diz que nenhuma condenação há para quem está atrás de Jesus? Não. Nenhuma condenação há para quem está na frente, do lado, em cima? Não. Nenhuma condenação há para quem está em. Alguém fala, mas a minha tradução diz que nenhuma condenação não há para aqueles que são de Cristo Jesus. É uma tradução ruim. O texto original diz Rudem aranin katakrima tois em Cristo Jesus. Ou seja, Rudem é nenhuma, ara, agora, nin katak, pois condenação. E tois em Cristo Jesus. Tois indica o local e em o exato lugar. Tois indica Cristo para dentro, para dentro de Cristo Jesus. Por isso a melhor tradução é nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para que não haja dúvida, talvez na sua tradução. Se você olhar aqui, você está se vendo? Quem que você está vendo? Jesus. O texto está dizendo, para estes nenhuma condenação há. Por isso que a vida eterna está em Cristo. Por isso que ele envia o seu Filho Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. É ter Cristo, é nós estarmos escondidos em Cristo, vivendo Cristo, refletindo Cristo nas nossas vidas. E quando nós refletimos Cristo na nossa vida, a honra e glória é dele, porque nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Olha a obra completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele tanto nos justifica, nos livra da condenação, mas ele também nos santifica enviando o seu Santo Espírito, que nos dá poder e autoridade para vencermos o pecado, a carne e Satanás. Então, o que eu quero dizer com isso, com o tema que eu trouxe? Quando a pessoa ela vem para Cristo, recebeu Jesus como seu Salvador, às vezes não tem todo esse entendimento, e a pessoa falece. Só que antes de falecer, o que nós observamos, geralmente, Deus ele vem trabalhando na vida da pessoa, preparando para que quando a pessoa ela parta, ela tem que partir em Cristo. Isso significa purificada, com os pecados todos confessados. Não pode ter pecado oculto. Olha como é sério. Mas sim, com tudo acertado diante de Deus, em Cristo. Realmente se arrependeu dos seus pecados, procurou se consertar, andar em Cristo. Deus prepara para que esteja nesse estado em Cristo, para que possa ser levado. Só que no arrebatamento, vai dar tempo da pessoa se preparar? Parar para pensar quem que vai subir no arrebatamento. E por que que muitos ficam?
Olha, não foi nenhum apóstolo que falou isso, foi o próprio Jesus. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Isso é coisa de crente, não está falando ninguém do mundo. O que Jesus vai dizer? Nunca vos conheci. Mas como? Expulsava demônio na igreja, eu cantava no coral, tocava na orquestra, fazia tudo. Nunca vos conheci. Mas então, o que aconteceu? Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é esse estado de rebelião, que a pessoa ela continua naquele estado de pecado. Cuidado com o pecado contumaz, que sempre aquele mesmo pecadinho fica lá, o pecado de estimação, né? Está guardado. O arrependimento implica em deixar. Se nós vimos a primeira carta, a 1 João, ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer, em primeiro lugar: olha, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Por que o texto diz vos perdoar os pecados e vos purificar de justiça? O texto não poderia parar só no perdoar os pecados? Mas ele continua falando, mas também vos purificar de toda a injustiça. Está dizendo que se eu confessar o pecado, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se eu derrubar esse copo d'água aqui, bati aqui, caiu. Tem o que eu fazer? Não, vou ter que limpar. Então a ação que eu vou ter que ter é uma ação corretiva. Eu vou ter que corrigir o problema que ficou aqui, limpar. Mas e para que eu não derrube de novo o copo? Eu vou ter que ter uma ação preventiva. Eu vou colocar ele mais para frente. Por isso que ele fala, vos perdoar os pecados é ação corretiva. Já pecou, precisa de perdão, de arrependimento, perdão. E vos purificar. O que é purificar? É essa limpeza da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Nós realmente estamos agindo segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo que nos santifica e nos purifica. É justamente essa ideia da ação preventiva, para que eu não derrube o copo de novo, para que eu não cometa de novo sempre aquele mesmo tipo de pecado. É quando a tentação vir, lembra, nós vamos ser tentados, mas eu tenho poder e autoridade para dizer não para o pecado, porque não somos mais escravos do pecado. Romanos 6:22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O nosso fruto, vai ser para a santificação. E por fim, a vida eterna, ou seja, essa ideia de estarmos vivendo eternamente com Deus. Mas a vida de Cristo em nós já é a vida eterna, que começamos a vivê-la aqui. Nós vamos consumá-la, Ele está dizendo, por fim, vivemos eternamente com o Senhor. Então, nós vemos que no momento do arrebatamento, nós temos que estar com a vida em Cristo. A vida vivendo em retidão e santidade. Se você ou eu falharmos ou pecarmos, seja rápido, deixe o pecado, volte para o caminho da vida. Volte por estar em Cristo. Busque o Senhor, se consagre, esteja na presença do Senhor. Cuidado com o mundo, cuidado com esse espírito de iniquidade que vive no mundo e está arrebatando muitos, como nós comentamos no início, falando a respeito de certos princípios que estão entrando dentro das igrejas, que não tem nada a ver. Eu fico vendo que a religião, o diabo criou uma religião para ele. Antigamente você tinha os ateus, eles não tinham religião, só que agora eles têm uma religião. O ateísmo se tornou uma religião, só que eles acabaram abraçando uma determinada filosofia, vamos dizer assim, de vida, uma filosofia para se implantar na humanidade. E isso acabou se concretizando com o marxismo. E o marxismo, da onde o progressismo sai também, as suas ideias ali também, é justamente a religião do anticristo. E muitos acabam seguindo, que é uma religião marxismo, em primeiro lugar. Ele tenta desconstruir a família, sendo que Deus estabeleceu a família. Ele tenta desconstruir a propriedade privada. For Deus, você vê a Bíblia, institui a herança. O primogênito tinha que receber a herança, ele ia cuidar da família, da mãe. Está na Bíblia. Deus, ele dá inclusive por herança a Israel a terra prometida. Então ele tenta, os princípios de Deus tenta ir quebrando, cada um. Tem um livro que quem gostar de ler pode estar pesquisando. Um chama
o Deus que intervém, e o outro é a morte da razão, um teólogo chamado Francis Schaeffer, se não me engano. Muito bom, ele já é falecido, mas ele vai tratar desde lá de trás, de onde que veio esse tipo de pensamento, como que foi entrando no mundo, destruindo a cada área do conhecimento humano, inclusive acaba caindo na teologia também, essa parte. Então nós vemos que o espírito do anticristo, ele já opera, ele já tem a sua religião, esse progressismo que está se espalhando pelo mundo, está indo contra o conservadorismo. Realmente todo cristão realmente genuíno vai ser um conservador, principalmente nos costumes, que mantém a nossa, vamos dizer assim, a nossa sociedade ocidental aqui, a base dela vai ser a base judaico-cristã. E ele tenta justamente destruir os nossos princípios judaico-cristãos, tentando implantar outras ideias, justamente condenando os princípios da Bíblia. E justamente usando a própria lei contra as pessoas. E na Bíblia nós vemos que quando o pecado, a iniquidade se torna lei, Deus julga as nações. Aconteceu com Sodoma e Gomorra. O pecado era institucionalizado. E Deus julgou aquela nação. Estamos chegando no tempo em que Deus estará trazendo juízo sobre este mundo, porque o pecado está sendo institucionalizado. Por isso que os cristãos, muitos vão ser perseguidos. Quem lembra, no período da tribulação e grande tribulação nos 7 anos, depois quem não aceitar a marca vai acabar pagando muitos com a própria vida. A coisa é muito séria. Nós estamos já com esse cenário montado. O que falta agora? Jesus arrebatar a igreja para que então o iníquo possa se manifestar, o anticristo possa se manifestar e fazer esse acordo com Israel de 7 anos. Que você possa então procurar estar preparado, se encha da palavra, ore, busque ao Senhor Jesus Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo. Lembra, viver em Cristo, a honra e glória dele, é Ele em nós, não temos glória de nada. É o poder dele agindo nas nossas vidas. Muitos querem poder para outras coisas. Eu quero curar, eu quero mais poder para andar na presença do Senhor em retidão e santidade. Muitos não estão querendo. O reino de Deus não é aqui na terra. E muitos acham que o fim é aqui na terra. Eu quero ter tudo, vou ser próspero aqui. Tudo. O reino de Deus não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós somos cidadãos da pátria celeste. E como cidadãos da pátria celeste, nós refletimos o que? Os princípios do céu aqui na terra. Que é Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus esteja te abençoando, guardando, e guarde essa palavra no seu coração. E permaneça a cada momento em Cristo. Deus te abençoe. Boa palavra, pastor Eduardo. Que Deus abençoe grandemente, viu, pela sua humildade em participar conosco aqui. E sobre o que o senhor falou sobre a lei e a graça, né? Também tem a divisão do Velho Testamento e o Novo Testamento. Você vê uns absurdos por aí, né? Que não tem mais cabimento nos dias de hoje. A Bíblia fala que errei por não conhecer as Escrituras. E tem coisa que, pelo amor de Deus, se a gente for detalhar aqui, é um absurdo. E só mais uma colocação sobre a pergunta inicial. A gente visita muitas igrejas para 2 pontos. Arrumar participante e divulgar o nosso programa. Então, mais ou menos, é um desses pontos. Eduardo Medeiros, pastor preleitor, casado com Frávia Medeiros, congrega na de Belém, sede central, Campinas, São Paulo. Reside próximo de Souza, Campinas, São Paulo. Meu amigo, quer deixar o contato do irmão para o irmão pregar nas igrejas aí? Pode, assim, não sou muito apegado nessas coisas, mas pode procurar, nem lembro qual que é o meu Instagram, pra você ter uma ideia, eu tenho lá, mas acabo não usando. Mas, para contato é que não é bom dar o celular próprio, né? Sim, eu não sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu não sei se tem como, através do irmão, entrar em contato comigo, que eu não... Pode assim, sim, a gente pode colocar também lá na próprio, descrição também, depender com o irmão. Tem pessoas que não gostam de pregar também, assim, por causa do tempo também. Mas a gente pode deixar na descrição lá também do programa, um contato do irmão específico, um Instagram, Sim. Algo assim mais ou menos. O irmão quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero, primeiramente, agradecer a Deus por poder estar aqui, pela oportunidade de poder estar trazendo a palavra dele aos irmãos, ao convite também que você fez para minha esposa, minha família, todos que sabem que nos apoiam nesse ministério, né? E que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Amém. Se você tem um projeto, continue. Um projeto particular seu, continue, porque Deus ele trata com você no particular. Eu digo isso, né, como Deus tem me abençoado nos últimos tempos. Então faça que Deus te recompensa. É mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar
mandar um abraço também para Lucas Rafael, que mora no bairro Parque Fazendia, Campinas, São Paulo. Desde já, um abraço a todos, até a próxima.